Você é voluntário na sua igreja e não sabe como resolver os problemas jurídicos que estão surgindo? Bem-vindo a bordo. Eu sou o James Pinheiro e esse é o seu programa Advocacy, uma conversa sobre assuntos do mundo jurídico que mudam o nosso dia a dia e que nem sempre alguém tem tempo e paciência para explicar. No programa de hoje, continuamos a conversar sobre esse tema que iniciamos no programa anterior e que gera muitas dúvidas para líderes, pastores, padres, contadores, advogados e administradores. Legislação que regulamenta a criação de organizações religiosas, que tem como modalidade principal a igreja. Lembrando que no primeiro programa falamos sobre como estabelecer a pessoa jurídica da igreja e organizações que fazem parte do dia a dia dessa organização. Neste segundo programa, falaremos das principais questões do dia a dia da igreja, da atenção e responsabilidade que seus representantes devem ter e assim corrigir erros relacionados ao direito e outras áreas. Para tratar desses dois temas, o Advocacy traz novamente os convidados. Dr. José Nadir Neri, que é doutor, professor de Direito Comercial pela Universidade Federal de Minas Gerais e oficial do Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte. Dr. Renato Laranjo, ele é advogado, assessor jurídico da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte e juiz titular do Tribunal de Recursos do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. E ainda a nossa convidada, Cláudia Gontijo, contabilista, profissional com grande experiência no trabalho com igrejas e organizações relacionadas, nesta área como fundações, associações, etc. E vamos começar a nossa conversa distribuindo 3 perguntas para os nossos 3 convidados. Dr. José Nadir, onde nós estamos errando na hora de registrar as organizações religiosas? Bom, o grande problema do registro das associações reside exatamente na permissão que a legislação brasileira concede de permitir à parte de redigir o seu próprio documento. Então, são as partes que podem redigir tanto o contrato quanto o estatuto. E não, na sua maioria, não estão assim bastantemente preparados para essa tarefa. Erram demais no nome. São fatos assim até mais particulares que muitas vezes dificultam o registro. A denominação, por exemplo, na ata, ela vem de uma forma. Se esse nome vier repetido 2 vezes na ata, ela vem de forma diferente. No estatuto, da mesma forma. No cabeçalho vem um nome. No artigo 1º, outro nome. A pessoa não tem assim aquela tranquilidade e parece que não confere o que redigiu. Datas, endereços. Então, o nome dos associados, dos membros, CPF, identidade, é uma enumeração grande de falhas que ocorrem nesses documentos. No estatuto também, eu já falei anteriormente, que os artigos 46 e 54, quando da redação do estatuto, eles têm que ser obedecidos. Aquelas cláusulas têm que ser obedecidas. Então, a maioria não insere, passam a entender que o disposto no parágrafo único aí, que foi introduzido pela Lei 10.825, dispensou essas cláusulas, ou algumas delas, e que eles podem redigir o documento a seu bel prazer. Então, não atende a essas cláusulas. E mesmo no estatuto também há muita falha de endereço,
de localização, às vezes de assinatura, nome, né? Se tem assinatura em dois locais é diferente. Por exemplo, tem a ata de fundação, quando vão dizer que o estatuto foi aprovado por aquela ata, faz a menção de data errada, falta mesmo de atenção na documentação. Então, são erros que não podem prosperar. Por exemplo, o nome do presidente errado, do tesoureiro, do secretário, e fazem uma grande confusão na redação desses documentos. Isso é o que dificulta. Eu chamei atenção aqui para a questão das assinaturas, porque deparamos outro dia, às vezes para registrar tem assinatura no estatuto, tem assinatura na ata, tem assinatura na lista de presença, e aí a pessoa que participa às vezes rubrica, não assina por extenso do outro, chega no cartório, o cartório olha, a assinatura é diferente. Exatamente. Então não tem como, ele falou, a mesma pessoa tem duas assinaturas, quer dizer, é uma coisa que passa tão despercebido que quem está cuidando não olha para a assinatura de uma pessoa que assinou diferente, não chama atenção para quem está organizando os documentos para mandar para o cartório, né? A questão de assinatura também é outra muito difícil, porque para nós lá, aqueles que forem eleitos têm que assinar a ata. Sim. Ou a ata ou o termo de posse, porque é complicado inserir o nome de alguém na feitura de um documento, na realização de um ato, não é, sem que a parte tenha ciência ou que tenha participado da realização, né, daquele documento. Então, nós exigimos e notamos muitas vezes que há uma certa resistência nesse particular. Entendi. O DBE também é outro documento que vem causando assim, uma certa dificuldade para aqueles que não têm muito conhecimento desse trabalho, e sempre orientamos no sentido de procurar um contador, ou mesmo no caso de redigir um estatuto, procure um profissional, um advogado, que possa elaborar esse documento. Então, em razão disso, muitas vezes acha que é burocracia, que o cartório demora, mas o cartório, os funcionários examinam com muito critério, com segue muito normas, cuidado. Né? Não é? E o problema não é só o documento primeiro. O documento segundo é que é o mais complicado, porque normalmente é uma reforma. Ah, sim. Aí vai se examinar se quem convocou tinha mandato, tinha poderes, se o órgão que deliberou tem competência, né, se foi na forma que o estatuto estabeleceu. Então, tudo isso também dificulta. Né? Agora, o senhor falou aí de DBE, que é esse documento básico de entrada, né, que é utilizado em um modelo, é um sistema da Receita Federal. Eu quero voltar aqui um tema que a gente debateu no primeiro programa, que é do KNAI. Cláudia, precisa desse KNAI? Assim, para quem está nos vendo agora, não esteve conosco no primeiro programa, precisa de ter KNAI de igreja, de organização religiosa? E o que é esse KNAI? Então, precisa sim ter o KNAI, é obrigatório ter o KNAI. E o KNAI é uma classificação nacional da atividade econômica. Então, ela tem que mencionar qual que é a atividade que ela está vinculada. Então, esse código, ele tem que ter, a organização religiosa tem que ter esse KNAI. Não tem como ela funcionar sem o KNAI. Então, e é necessário que o KNAI ele esteja compilado e bata com as informações estatutárias da organização religiosa, né? As coisas não podem ser soltas, né? Não pode ter um KNAI que não tem nada a ver com o estatuto da organização. Então, isso tudo, essas informações têm que estar coerentes, né? E bater com essas informações. Agora, são diversas normas, né, doutor Renato? Isso. A gente está falando aqui coisa de cartório, KNAI já tem a ver com Receita Federal, quer dizer, e para o município? A igreja também tem que seguir a legislação do município? A igreja precisa... Desculpa, só lembrando que nós temos um sistema, um ordenamento jurídico, assim, tem as normas federais, estaduais, municipais, o próprio executivo tem uma série de normas que também temos que seguir, ou seja, é norma demais, né? Muitas normas. E aí a igreja tem que seguir também as do município, onde ela estiver. Tem que seguir a do município.
primordial que a igreja, ao se estabelecer num determinado município, conheça a legislação daquele município. E como conhecer essa legislação do município? O principal documento é a lei de uso e ocupação do solo, porque com base nele o município estabelece os locais que podem haver as instalações comerciais, as organizações religiosas, a quantidade de construção para aquela determinada área e também a questão que envolve a questão de som, de iluminação, de todo o ambiente. Questão ambiental, né? Questão de ambiental. Som, de ruído. E aí vem outra questão da legislação, que é a questão de segurança. O Corpo de Bombeiro exige também que a abertura de portas de saída para toda essa questão que envolve o Corpo de Bombeiro, lei de uso e ocupação do solo, a questão ambiental de som e toda essa questão precisa ser observado antes mesmo de construir uma igreja ou estabelecer uma igreja. É claro que nós estamos falando assim de alguém que vai pensar numa complementação de uma sede, ou o que nós conhecemos como congregação ou unidade da igreja. Agora, nós também temos um meio prático onde uma igreja começa com um trabalho num determinado local, às vezes a casa de uma pessoa ou um imóvel alugado, ela vai ampliando, vai crescendo e depois ela precisa se adequar a essa legislação municipal. Quase sempre dá para fazer adequações ou adaptações, mas quando isso não é possível, eles vão precisar procurar um outro local para tornar a sua sede. Quase sempre a igreja começa pequena e, ao crescer, ela procura o cartório para poder fazer o registro, tornar a pessoa jurídica, e logo depois é que ela procura, então, às vezes, um contador ou alguém para poder cuidar da escrituração fiscal dela. Então, quando isso acontece simultaneamente, quando a pessoa pensa na dinâmica funcional da igreja, antes de ter ela em funcionamento jurídico, é fácil. O difícil é quando ela vai crescendo, vai fazendo os puxadinhos e aí, a hora que vê, não atende à legislação municipal. E aí vem a questão das autuações, das multas, e aí começa a se tornar difícil aquele trabalho naquele local. O senhor sabe que eu costumo, assim, sempre chega alguém e nos consulta no dia a dia do trabalho, já tem contador? Seja lá que pessoa jurídica for, seja empresa, seja uma organização social, uma associação, uma fundação ou uma igreja. Já tem contador? Não, procure. Porque o contador é que vai se encarregar de uma série de procedimentos prévios a registro, inclusive orientações que a pessoa precisa receber para tomar decisões e proceder ao registro desses atos. O senhor falou aqui de algumas questões que se reúne lá um grupo para criar uma igreja, uma paróquia, vai saber sobre o que é KINAI, onde é que vai enquadrar e etc. Aí chega lá, leva pau. Se determinado local não pode funcionar uma igreja, é só residencial, ou então essa natureza de atividade não pode funcionar, ou seja, vai de cara ser impedido de começar o trabalho naquele lugar. E aí entra a legislação municipal, né, que o senhor está falando. Isso. Essa é mais emblemática porque ela é menos conhecida. Bombeiros, os órgãos de fiscalização da prefeitura, alvarás de funcionamento, qual município que falávamos aqui, Belo Horizonte não requer alvará de funcionamento de igreja, mas o município aqui do lado Contagem requer alvará de funcionamento de igreja, né? Isso, esse é muito importante, porque no estatuto a gente diz que o estatuto é o básico para dizer como vai funcionar aquela igreja. Claro que a igreja pode ter o seu regimento interno e estabelecer outros critérios de sua administração. Mas o estatuto ele traz a dinâmica funcional da igreja, inclusive a forma de governo. Quem que administra, quem que representa, qual que é a responsabilidade de cada um disso aí. Como que a pessoa é admitida, como ela é demitida. E aí envolve essa situação toda que está no estatuto, ela tem a ver com a legislação municipal, estadual e federal. Porque quando nós falamos assim, eu posso me tornar membro da igreja. A igreja ou a instituição religiosa, ela não é por adesão, ela é por
convicção, é por profissão de fé. Sim. Então, sendo uma profissão de fé, eu tenho que me adequar ou eu tenho que concordar com aquelas leis, com aquilo que é estabelecido para o funcionamento dela, né, os dogmas da igreja, a teologia que é praticada ali, e, ao mesmo tempo, conhecer aquela instituição para saber se ela está também em dia com a legislação municipal, estadual e federal, seja na questão legislativa, como que funcionam as leis dentro dela ali, as normas dentro daquela igreja, seja no judiciário, como é que como que um membro é disciplinado, como ele pode ser excluído daquela instituição ou organização religiosa, e também como é que é o executivo da lei. Quem é que manda nesse negócio aqui? Quem que representa essa questão aqui? Eu vou voltar nesse tema aqui, mas, ou seja, há um legislativo, um executivo e um judiciário dentro da organização religiosa. Mas eu vou pedir o senhor um minutinho, nós vamos voltar no outro bloco para tratar disso, que é muito importante em se tratando de uma organização religiosa. Mas nós vamos fazer uma pausa para o tradicional café. Dê sua opinião e mande as suas dúvidas através das nossas redes sociais. É só procurar @Programa Advocacy no Facebook, Instagram e Twitter. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Advocacy, hoje falando sobre a legislação brasileira e as igrejas. E lembrando, se você tem dúvidas, sugestões, elogios ou mesmo críticas, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 31 98 027 0984. Repetindo, 31 98 027 0984. Antes de entrarmos em 3 perguntas para o nosso convidado, só para encerrar aqui rapidamente, doutor Renato, Sim. o que ficou do bloco anterior. Pela sua fala, assim, a igreja tem que ter um sistema, e aí vai estar na governança dela, de quem que legisla, quem que julga e quem que executa, não é isso? Exatamente. Toda organização religiosa precisa ter no seu estatuto dizendo como que a pessoa é admitida e como que ela é demitida. Aí, quando ela é demitida, precisa entrar no aspecto disciplinar, porque a pessoa pode ser, qualquer instituição ou qualquer organização é assim, a pessoa pode sair quando quiser, não é obrigado a ficar lá. Só que para sair, como disse, se para entrar você pede licença, para sair também precisa entrar nesse aspecto. Algumas instituições têm os seus tribunais, que funcionam dentro de uma igreja local e com possibilidade de um recurso. Esse recurso pode ser, inclusive, dentro da própria organização, para um grupo diferente daquele primeiro. Então, isso vai depender, sim. E a questão da legislação é porque, ao se tornar membro de uma organização religiosa, eu tenho que assinar em algum documento ou declarar em algum momento que eu estou de acordo com a que é praticado naquele local ali. Então, quando eu entro numa instituição, eu preciso saber quem que é o pastor titular daquela instituição, ou quem que é o conselho que manda naquela organização, ou o líder que manda naquela organização, e concordar com isso. E na parte que refere ao cartório aí, Sim. no caso, quando é exclusão de sócios, Exatamente. tudo tem via ata, verificando qual o órgão que deliberou e tal, embora a lei exija esse procedimento anterior, né, da livre defesa, tudo, o cartório não ingressa nessa parte. Ele ingressa, ele admite a ata que determinou a demissão e tudo. Agora, quando se tratar de diretor, aí é a Assembleia Geral. Aí é a Assembleia Geral que vai... Exatamente. Você fala que o diretor é o que consta do estatuto, né? Isso, como registrado, diretor. como registrado. Ou a Assembleia Geral ou a instância ali que porque possa deliberar sobre esse assunto. Este é o que vai representar ativo e passivamente. Sim. Se tiver algum problema, seja na área contábil, na área administrativa de uma forma geral, de uma autuação, às vezes um processo criminal, né? Um acidente, um homicídio, qualquer evento danoso que provocar naquele ambiente, ele tem reflexo para a sociedade. E esse reflexo pode ser contabilmente, pode ser
judicialmente e pode ser administrativamente. Então, tudo isso aí, por isso que precisa ter essa informação bem concisa no seu estatuto ou na forma de organização. Agora, eu queria perguntar aqui para a Cláudia, porque disse que as igrejas, organizações religiosas não pagam imposto. Isso é mito, é verdade? Não paga mesmo? Se paga, qual imposto que deve ser pago? Bom, elas podem usufruir, né, de imunidade ou isenções, dependendo da legislação de cada, né, município ou, no caso, da legislação federal. É a maioria delas que a gente vê na prática que elas pagam, mas muitas delas poderiam estar usufruindo desses benefícios e elas não usufruem. Muitas delas não usufruem por quê? Por causa de erro na forma da sua Constituição, por falta de entrega das documentações, das obrigações acessórias ao qual ela tem que entregar para que ela possa usufruir e de manter uma contabilidade em dia, né? De ter a contabilidade sempre em dia, a demonstração das receitas, despesas, o qual ela não mantém em dia. Então, isso pode afetar a organização religiosa e não usufruir desses benefícios que ela tem, esses benefícios de imunidade e isenções. Então, por exemplo, no município de Belo Horizonte, a gente sabe que as organizações religiosas elas não pagam o IPTU. Então, elas não pagam o IPTU. Muitas das organizações religiosas a gente vê que estão pagando o IPTU. Então, elas têm esse benefício. Ou seja, depende da legislação municipal regular isso, né? Essa justamente. do IPTU até é uma legislação federal, está na Constituição Federal. Eu digo a regulamentação, como se proceder com isso. Mas o que a maioria das lideranças não sabem é que é o seguinte, eles entendem que isso está automático. Não é automático. Você precisa fazer algum procedimento para se beneficiar dessa imunidade. Justamente. Que é previsto na legislação municipal. Então, em Belo Horizonte... Inclusive, dependendo do município, a entidade, se for um imóvel alugado, o município pode já considerar que não vai pagar. Pode sim. O detalhe, que, como a doutora Cláudia falou, é que algumas igrejas ou algumas instituições religiosas eles estão sendo executadas pela prefeitura por causa de IPTU que não foi considerado imune porque ninguém falou nada. O município não quer saber, ele quer o município quer receber. Agora, se você faz um procedimento mínimo na prefeitura, eles vão declarar você como imune, vai classificar aquele imóvel como usado por uma instituição religiosa e dá imunidade, não tem mais problema. Agora, tem uma curiosidade sobre o tributo. Por exemplo, assim, a igreja não paga, né? Se entendemos, e nós vamos falar disso, que a Previdência Social é um imposto, é um tributo, a igreja paga. Ela recolhe sobre a sua folha de pagamento. Mas, por exemplo, atualmente foi estabelecida em nível do Brasil, em Belo Horizonte tem, que é a declaração eletrônica de serviço. Então, à medida que a igreja paga um serviço e o prestador de serviço emite uma nota fiscal, ele recolhe lá, por exemplo, o ISS, né? Sim. A igreja, ela precisa informar para a prefeitura, através da declaração eletrônica de serviços, que ela tomou o serviço de alguém e emitiu um pagamento e teve a nota fiscal. Se ela não informa, ela pode ser autuada. Sim. Exatamente. Ou seja, a obrigação de recolher o tributo, que é o ISS, é do prestador de serviço. Mas a igreja pode ser autuada pela chamada obrigação acessória. Ela deixou de prestar informação para a Fazenda Municipal. Exatamente. Justamente. A igreja tem que estar atenta a essa legislação, não é isso? E a gente vê muita gente... É ocorrendo demais isso aí. E a gente vê também muito, né, doutor? a questão até da questão patronal, que ela não deixa de pagar o INSS, né? E a apropriação indébita e a cota patronal e deveria pagar. Então, isso também é um problema que a gente vê que acontece. E aí isso vincula os responsáveis legais, né, pela organização religiosa. Então, é um problema que a gente encontra nas organizações religiosas. Nesse caso, acho que é importante lembrar que recai a responsabilidade sobre o representante legal da igreja, né? Sim. Exatamente. Uma coisa é não recolher a parte patronal da Previdência Social. Outra coisa é reter do empregado e não recolher. Isso é complicado, tem que estar atento a isso, né? Justamente. Só um parêntese que é que a maioria das organizações religiosas, elas são isentas, por exemplo, do IPVA. Sim. Mas por desconhecer, elas não fazem o requerimento e continuam pagando IPVA. Também há uma distinção na área do direito tributário que é importante fazer,
quando o direito trata da imunidade tributária, ele é taxativo, né? Ele elenca o que é. E há uma confusão entre as organizações religiosas e as organizações da sociedade civil, que a gente até hoje conhece como ONG. Sim. A ONG tem a isenção fiscal, que é diferente. Apesar de que o entendimento no direito, o entendimento corrente, é que aquela chamada isenção fiscal para a cota patronal é imunidade. O governo trata como isenção. A isenção difere de quê? A imunidade ela é proibido de tributar, ele não pode cobrar o imposto. É verdade. A isenção, ele cria regras para si, a pessoa jurídica, no caso, a organização, atender, e aí ele concede aquela isenção por prazo determinado ou não, e aí vai. Eu digo isso porque, às vezes, a ONG ela tem direito à isenção fiscal da cota patronal, com base na Lei 12.101, mas a igreja não tem. Exatamente. A igreja não paga o imposto de renda, o IPTU, etc., mas a cota patronal da Previdência ela é obrigada a pagar se tiver algum empregado com carteira assinada. Né? Sim. Nós falamos muito de organização religiosa, mas na prática o pessoal conhece como igreja. E algumas igrejas querem funcionar, a dinâmica funcional dela como igreja, mas acobertada juridicamente por uma associação. Aí a contabilidade não vai fechar, porque a contabilidade de uma é uma, de outra é outra. Uma tem alguns benefícios que a outra não tem e assim sucessivamente. Então tem que observar bem na organização. O que é que a igreja tem? Qual que é a atividade fim dela? Vincular as duas coisas, atividade religiosa e atividade de ação social, no mesmo estatuto, é muito perigoso contabilmente, né, doutora? Com certeza, com certeza. E a gente vê isso acontecendo muito, porque acaba que os cadastros, né, dessas organizações religiosas não são como organizações religiosas. Não são. E aí a confusão está documental, o documento não é como organização religiosa e acaba que ela faz a prestação de contas, usufrui de algumas coisas que ela não tem benefício. E isso acaba complicando a situação dessas organizações religiosas, que precisam ter a prestação de contas em dia, que precisa ter uma contabilidade em dia, que é um requerimento, né, da norma contábil. Então, elas precisam estar com a contabilidade de acordo com as normas do Conselho Federal de Contabilidade. Exatamente. Então, pelo que eu deduzi aqui, essa organização religiosa, conjuntamente com a assistência social, embora até mesmo o CNAE já não recomenda, né? Não recomenda. Não recomenda. Então, também na prática não seria aconselhável. Não é aconselhável que tenha. Não, aliás, doutor, essa pergunta do senhor é bem provocativa, porque é o seguinte, o CNAE não dá para fazer a organização religiosa e a organização da sociedade civil, que é um termo até criado pela Lei 13.019, a 13.019, não dá para ter um CNAE para os dois. Por outro lado, essa lei que trata da parceria com o poder público, ela fala que as entidades, as organizações religiosas que têm atividades relevantes na área social, que é assistência social, por exemplo, saúde, educação, que tem uma legislação específica para tratar da isenção fiscal, que a organização religiosa não tem. A organização religiosa não tem isenção fiscal. A organização da sociedade civil ou a ONG tem isenção fiscal. Aí tem a lei que diz: pode ter a organização religiosa com essa natureza de atividade. Inclusive, a lei autoriza que o poder público faça parceria e repasse recurso para ela. Isso. Ou seja, na hora que isso cair lá, na contabilidade, né, Cláudia, você tem um CNAE diferente, a tributação pelo CNAE vai ser diferente também, ou seja, vai cair nos que eu estou colocando. Vai ter um problema lá de CNAE e de contabilidade, né? E outra coisa, precisa que todos os recursos sejam segregados, então tem que ter contas específicas, prestação de contas, com centro de custo segregado, né? Recursos vindo do governo, tem que ter uma conta específica, uma conta bancária específica, você não pode misturar o recurso. Então, isso tudo é muito importante que as organizações religiosas atentem para essas informações. E a prestação de contas é dentro de um período letivo, de um período fiscal, então é bem mais complicado. Todas as vezes que entra um dinheiro, qualquer que seja ele, relacionado ao governo, municipal, estadual, federal,
Aí tem que ter todos esses cuidados, a doutora Cláudia está falando. E é bom só colocar que muitas vezes eles acham que entrou um recurso, isso é uma receita. Não, se é um projeto específico, ele está condicionado a um projeto específico, isso não é uma receita ainda da organização religiosa. Isso ela tem essa obrigação de executar aquele projeto. Exatamente. Então, isso é uma obrigação. E de prestar conta dele. E vai só virando receita na medida que ela vai executando aquele projeto. Agora, então, uma pergunta... conclusão... Não, eu ia perguntar para o senhor, inclusive. Não, a conclusão que eu chego é o seguinte, na condição de registrador. Isso. Impedir, eu não poderia, né? É a pergunta que eu faria para o senhor. Eu acho que eu não deveria impedir. Se a entidade quer correr nesses riscos e essas inconveniências, que ela faça. Mas isso é tarefa dela, não é do registrador. Eu não posso decidir por ela, eu acho sim. Mas, pelo visto, não é conveniente. Não. Né? Mas não há impossibilidade. Isso, eu ia perguntar, doutor Nadir, você impediria, se chegar lá no estatuto, finalidades tão distintas assim, e que a lei trata distintamente, né? Ou seja, todas não há como impedir. De natureza, no caso, e não econômicas, sim. Não é? Registro. As consequências vêm depois, né? Na contabilidade, no tributo. Não é minha não é minha tarefa. Né? Eu não posso examinar sobre esse ângulo. Acho que volta à sua fala inicial, que é: tenha alguém que saiba te orientar para fazer, preparar a documentação e os atos constitutivos da sua organização religiosa antes de registrar. Mas nós vamos para mais um rápido intervalo. Nós aguardamos a sua participação e, se quiser fazer o seu advocacy, dúvidas, sugestões, então, além das nossas redes sociais, você pode mandar um e-mail para advocacy@redesuper.com.br. E vamos parar para tomar mais um copo d'água. Voltamos já já. Já estamos de volta conversando sobre a legislação brasileira e as igrejas, aqui com a presença do Dr. José Nadir, Cláudia Gontijo e o Dr. Renato Laranjo. E lembrando que todos os nossos programas estarão no novo portal da Rede Super e também no YouTube. Quer conversar sobre o nosso tema, a legislação brasileira e as igrejas? Mande o WhatsApp para 31 98 027 0984. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais. E fica aqui o pedido. Indique também para os seus amigos, o Advocacy é o nosso programa. Mais 3 perguntas aqui nesse nosso último bloco. Cláudia, a legislação trabalhista se aplica também às organizações religiosas ou às igrejas mais especificamente? Tem diferença de legislação trabalhista para a igreja, para a empresa, para a organização, ou é a mesma? Não, a legislação trabalhista é a mesma, não tem diferença, tem que atentar, né, para quem é funcionário, né, da organização religiosa, tem que estar registrado, tem que recolher, né, os impostos devidos, tem que ter controle de ponto, o mesmo controle que se aplica a uma empresa ou uma associação tem que ser aplicado para uma organização religiosa. E um dos pontos que a gente vê, assim, que são bastante discutido, que agora a norma contábil ela exige que o trabalho do voluntariado ele seja registrado também. E a gente vê que muitas organizações religiosas, a maioria da força de trabalho dela é voluntário. Então, é necessário que tenha um termo de voluntariado assinado, especificando qual que é o trabalho que aquele voluntariado ele executa, para futuramente uma organização ela não sofrer nenhum problema na justiça, né? Como requerer, como se fosse um funcionário normal da empresa. Então, as organizações religiosas precisam estar atentas a essa legislação e a aplicabilidade dela também. Agora, isso é para um empregado que tem carteira assinada, né? Aquele que é um empregado regular, com carteira assinada, contrato de trabalho. Isso. Que segue a CLT, ou seja... Isso. Agora, para isso esses vale... funcionários. Perdão. Para os funcionários da organização, que tenham carteira assinada, né, que estão registrados na organização como funcionário, com descrição de função, com horas de trabalho, tudo bem documentado. Agora, nós estamos falando aqui, muitas vezes assim, foca mais igrejas, a organização religiosa pensa logo assim, igreja evangélica, uma igreja católica, uma igreja
enfim. Mas ela se aplica também a qualquer organização religiosa, né? Não é, doutor José Nadir? Ela aplica Centro Espírita, é uma organização religiosa, Candomblé é uma organização religiosa, ou seja, essa é a legislação que se aplica sobre todos os aspectos que estamos falando aqui, inclusive para termos de registro em cartório, vale para tudo, né? Tudo. Todas têm que se submeter às mesmas exigências. E aqui, eu digo isso porque, quando nós pensamos na legislação trabalhista, Cláudia, e você mencionou e muito bem, voluntários, organização religiosa vive basicamente de voluntários, né? Se não for contribuindo, é fazendo o trabalho, assim. O padre conta com muitos voluntários na paróquia, né? O pastor conta com inúmeros voluntários, assim. As pessoas estão ligadas à música, a teatro na igreja, atendimento, seja católico, seja evangélico, no centro de candomblé. Não são pessoas remuneradas, são voluntários. Sim. E aí fica uma pergunta, como registrar tudo isso? E eu pergunto para o senhor, nós temos uma lei de voluntariado, a 9.608, ela sofreu alguma alteração ali. Sofreu uma alteração pequena, parece que aumentou um pouco a hora que era prevista. Quantidade de horas, não é isso? Então, assim, é aconselhável que a organização religiosa tenha digamos, um plano de gerenciamento, digamos, de voluntários, e inclusive tem os termos de voluntário lá assinado, até para constar na contabilidade, né? Sim, é necessário. É necessário, porque a contabilidade só pode registrar se ela tiver o documento. Tiver o termo. Se ela não tiver o termo, não tiver uma planilha de controle de horas de trabalho, ela não consegue estimar e fazer o registro na contabilidade. Exatamente. Então... E isso se aplica a quem, doutor? Ou doutores? A quem canta em coral, a quem ajuda a fazer se aplica a todas as pessoas que estejam envolvidas em algum ato de voluntariado dentro da organização. É claro que alguns, pela natureza do serviço, às vezes não é necessário. Sim. Né? Então, isso é verificado assim, de caso a caso. Por exemplo, vamos falar de uma igreja. Numa igreja tem pessoas que trabalham como carteira assinada mesmo, empregado da igreja, tem toda a sua legislação que vincula, mas, como você mesmo disse, muita das atividades da igreja é essencialmente praticada pelo voluntário. E até porque a razão de existir da igreja é que que eu sirva ao meu irmão ali naquele local, naquele ambiente de trabalho. Claro que na sua especialidade, eu posso me declarar voluntário para aquilo e assinar o termo, e isso vai servir lá para a contabilidade. Tudo aquilo que servir para celebração ou aquilo que é da minha profissão de fé ou do meu ato de comunhão com Deus dentro daquela organização, não é trabalho voluntário. Aí é a sua profissão, a manifestação da sua fé, né? É a forma de cultuar. Mas, digamos assim, participa de um coral de igreja, de um trabalho lá sei lá, reúnem para fazer um sopão para distribuir. Isso é um trabalho voluntário. É um trabalho voluntário. Ser professor da escola bíblica é um trabalho voluntário. E que deve ter um termo de voluntariado. Sim, com certeza. Acho que isso já existia, né? Assim, não se aplicava. A novidade agora... Pode ser voluntário, né? O conselho é voluntário, né? Não, pode ser e pode não ser. Pode não ser, é verdade, na organização. Tem que ter as precauções aí. Né? Exatamente. Agora, eu pergunto, Cláudia, porque é o seguinte, parece que a novidade agora é que o Conselho de Contabilidade entende que isso deva ser lançado nas demonstrações contábeis, né? Isso é uma exigência... Que até então não era. Isso, é uma exigência da norma contábil, a ITG 2002 de 2012 veio exigir isso, e depois, com a revisão dela, ela deixou claro que os órgãos administrativos também têm que ser registrados. Exatamente. Então, a gente precisa estar atento a isso também, para as reuniões que são feitas dos conselhos, né? Se tem conselho consultivo, conselho fiscal, as reuniões, quantas horas tiveram nessa reunião, conselho administrativo, tudo isso tem que ter ata, tem que ter bem a documentação disso, para que a contabilidade possa fazer o registro correto dessas informações. E com detalhe, valor monetário. E tem que estimar. Tem que haver uma... E aí, assim, não é fácil, porque, assim, é muito fácil você pensar no honorário do médico. Você consegue estimar um honorário de um médico agora, né?
é preciso ter um parâmetro, uma métrica que seja realmente mostre que aquele valor é efetivo, uma estimativa consistente, porque você não pode registrar qualquer valor. O honorário de um conselheiro é X, é R$1.000, o outro é 100. Então, assim, tem que se definir um honorário fixo, porque eles realizam a mesma atividade ali, como conselheiro fiscal. É o mesmo papel. Então, tem que estar com isso muito bem esclarecido e aprovado também pela diretoria da organização religiosa. Exatamente. Agora, doutor Renato, eu quero mudar um pouquinho de assunto, assim, é relacionado, mas para dizer o seguinte, o que é côngrua? Porque assim, a gente está falando de CLT, do empregado, do voluntário e do líder, do pastor, do padre, como é que eles são remunerados? O padre não, em geral, porque ele não tem uma remuneração, mas assim, esse líder religioso, esse pastor, essa pessoa que consagra... Nós falávamos aqui sobre côngrua. A côngrua mesmo o pároco, ele tem a côngrua dele, porque na côngrua pastoral ou na côngrua envolve o dinheiro, a remuneração financeira, a contribuição financeira da organização para aquele que tem a vocação, que é chamado para o ministério daquela organização. A gente chama, na igreja evangélica, a gente chama de ministério pastoral. Então, ele recebe a côngrua, ele vive, toda a renda dele vem daquela organização. Quando é um profissional que dedica um tempo para uma outra atividade, como, por exemplo, um médico, um advogado, um engenheiro, e que ele também executa uma função religiosa, aí tudo é remuneração. Sim. São nomes ou nomenclaturas diferentes. E tem o salário, ou que a gente chama também de honorários pastorais, ou contribuição pastoral, ou contribuição para o voluntariado de um ministério determinado, ou então simplesmente... Prebenda, né? Um outro nome que se usa. Outro nome que tem. Agora, mas a côngrua é basicamente nome dado para aquele que vive só do exercício da fé. Inclusive era adotado por um decreto, né? Usava essa expressão côngrua. Tem um decreto bem antigo, de mais de 100 anos, que falava da côngrua, né? E aí continuou. E o importante é assim, na análise do Código Brasileiro de Ocupação, CBO, não tem a figura pastor. Não tem. Então tem outras... Ele tem ministro de confissão religiosa. Ou seja, por quê? Porque ali você consegue colocar o pastor, o padre, o líder lá do obreiro, evangelista, ou seja, todos encaixam ali dentro daquela linguagem que está no CBO, que ao final todo mundo vai ter que se nortear por ele. Bom, tem a côngrua, não é um empregado de carteira assinada. O que é que incide sobre essa côngrua? O que ele paga INSS, paga imposto de renda, afinal, o que é essa côngrua, assim, do ponto de vista Doutora de tributo? Cláudia, com a palavra. Ele tem que recolher o imposto de renda. Imposto de renda. Somente o imposto de renda. E INSS não incide sobre as côngruas. Exatamente. Ou seja, não tem que ter carteira, a igreja não paga, a organização religiosa não paga, e ele também não tem que descontar, né? Não tem. Na prática, quem recebe a côngrua com o objetivo de aposentar, ele faz uma contribuição individual para a Previdência Social, mas separado. Um contribuinte individual. Livre e espontâneo voluntário. Contribuinte individual. A 8.212, ela fez essa separação. Isso. Mas depois a própria Receita já veio falando, olha, esse dispensou. Mas depois ela veio, esse, e através de norma interna, esse recolhe como contribuinte individual. Exatamente, né? Exatamente. E a Receita também, ela não dispensou do recolhimento do imposto de renda, né? Pode dispensar de tudo, menos do imposto de renda. E o que é complicador é que o contribuinte individual é ele que estabelece o critério de contribuição. E aí... Você fala o valor da remuneração. Da remuneração. Às vezes nem sempre corresponde. Mas porque o decreto fala que é 20%. Fala que é 20%. O percentual é 20%. Mas na prática há uma divergência da base para a contribuição. Sim, exato. E essa base da contribuição, às vezes, quando acontece um evento, morte, por exemplo, ou invalidez, tem reflexos que vai trazer consequências para a família dele. Sim. Com certeza.
a aposentadoria dele, ou vai depender da quantidade que ele contribuía e do tempo de contribuição. Sim. Então, isso tudo traz reflexo para a família. Então, por isso que é bom seguir a lei. Quando segue a lei, não tem nenhum problema. Doutor Zanardi, é muita complicação, né? Nós estamos chegando aqui ao finalzinho, mas antes de encerrar, eu queria voltar aqui de onde tudo começa, né, Cláudio, que é no cartório. Que conselho que o senhor daria para essas organizações religiosas que estão começando, assim, uma palavra do senhor para quem está querendo criar uma organização religiosa? Eu saio daqui hoje com o conhecimento que passei a ter a mais aí com relação a essas organizações religiosas, que na verdade o risco é muito grande para a pessoa que não tem conhecimento do assunto investir-se nessa missão de redigir estatuto, de lavrar atas, de conduzir uma entidade dessa natureza sem uma assessoria constante do contador, sem uma assessoria inicial também, ou mesmo inicial do contador e do advogado, para que depois não venha se surpreender com casos aí relativos tantos problemas, ao próprio registro, a próprias modificações, ao próprio e também na parte trabalhista, na parte tributária. Consequências todas aqui que a gente viu. Todas elas, né? São muitas as consequências que podem surgir. Então, o meu conselho é esse: se assessore sempre, né, de um contador e de um advogado. E para nós até nos ajuda muito. Sim. Que o documento já vem de uma forma bem elaborada e de fácil registro, não é? Obrigado, quero agradecer vocês aqui pela participação tão importante, tão esclarecedora. Doutor Renato Laranjo, a sua boa vontade, o doutor Zanardi, sua participação, obrigado aqui, o senhor. Doutora Cláudia, tanta coisa importante aqui. Nós queremos assim, deixar muita coisa que pode ser procurada, né? Assim, claro. Se alguém precisar, tem aqui os nossos contatos, os contatos de vocês todos. Nós chegamos ao fim do nosso programa. Se você gostou desse tema ou quer nos sugerir outros temas, outros assuntos também, converse com a gente através do e-mail, do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. Queremos deixar aqui o Instagram, que é o @programa Advocacy. Até lá. Muito obrigado pela sua participação. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.